Eu e mais alguns colegas do Seminário de Filosofia estamos querendo estabelecer um grupo de discussão na área de literatura. Uma das possibilidades consideradas foi tomarmos alguma obra da nossa predileção, uma de cada vez, e estudarmos o fundo de experiência ali embutido, com a divisão de tarefas entre os membros do grupo. Outra possibilidade seria o estudo dos gêneros literários. Tal opção, se fôssemos dos tipos humanos, dos personagens, quer dizer, mais baixos para os mais elevados, nos permitiria logo no início passar a vista na literatura brasileira. Há também uma outra possibilidade, que seria o estudo da história da literatura ocidental, talvez priorizando-se a compreensão das formas estilísticas mais valiosas. Olha, eu acho o seguinte, você tem que seguir as seguintes linhas. A leitura das grandes obras da literatura tem que ser um costume, tem que ser um hábito, você está sempre lendo. Quer dizer, quando você não tem mais nada que fazer, você pega uma obra, um romance, uma peça de teatro, um livro de poemas e vai lendo. Você vai a experiência acumulada. Mesmo que você não esteja fazendo nenhum estudo sistemático daquilo, aquilo é simplesmente ampliação do imaginário. Isso tem que estar fazendo sempre, 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 sempre. Eu às vezes passo 2 anos sem ler coisa de literatura de ficção, de repente dá um faniquito e começo a ler tudo de novo, porque eu sinto que está faltando. Então agora, por exemplo, eu estou me atualizando aqui esses escritores americanos e ingleses dos últimos 30, 40 anos. Estou descobrindo coisas maravilhosas. Né? Então, isso tem que ser prática constante. Isto só não basta para fazer um grupo de estudo de literatura. Você tem que fazer isto, vamos dizer, pode fazer exame aprofundado do ponto de vista, vamos dizer, desse mesmo ponto de vista que você falou, quer dizer, investigar o fundo de experiência humana que tem ali, mas, ao mesmo tempo, o estudo da história da literatura é absolutamente indispensável. Quer dizer, a história dos estilos, a história das épocas, tem que saber tudo isso aí. Justamente para você deparar com uma grande obra, você vê que ela não se explica pelo estilo de época, nem coisa nenhuma. Tem ali um elemento a mais que é irredutível. Eu sugiro que vocês leiam a história da literatura ocidental do Carpo. Foi assim que eu comecei. Eu li a história da literatura ocidental do Carpo e fui marcando ali todos os autores que eram mais importantes e os seus livros. Falei, eu vou ler essa porcaria toda até o fim da minha vida. Estou cumprindo o programa até hoje. Tá certo? Esta semana mesmo, comprei um livro que eu vi citado no Otto Maria Carpo 50 anos atrás, o livro da Sigrid Undset, a escritora da Noruega. São uns romances épicos. Então, eu vi aquilo e lembrei, estava na minha lista do tempo que eu li o Carpo. Então, estou cumprindo até hoje. São livros e mais livros que não acaba. Coisa para você ler o resto da sua vida. Ao mesmo tempo, você deve fazer um estudo das discussões teóricas. Você deve pegar os grandes críticos teóricos da literatura, que não são muitos, na verdade. Né? Você pegar aí o Northrop Frye, né? Matthew Arnold, todos eles. Se quiser uma lista, eu dou uma lista depois. Tá certo? E está na constante reflexão crítica. Na língua portuguesa você tem excelentes teóricos, como Fidelino de Figueiredo, o Adolfo Casais Monteiro, o próprio Álvaro Lins. Né? Tem muita coisa boa aí. A reflexão crítica sobre a literatura é extremamente importante. Quer dizer, para a formação do filósofo, isso aí, ele tem que se alimentar de boa literatura o tempo todo e, ao mesmo tempo, ter a reflexão crítica. Né? Perguntar o que é isso, como é que se faz isso. Não só pela aquisição da técnica literária, mas como aprofundamento na experiência humana. Isso tem que fazer de qualquer maneira. Então, são esses 3 pilares: a constante leitura das obras, a reflexão crítica e a aquisição do conhecimento da história da literatura. Vai por essas 3 vias ao mesmo tempo e vai dar certo no fim. Beto Moraes pergunta: na obra As Origens da Ciência Contemporânea, Taine observa a existência de um terreno apropriado para a germinação da semente revolucionária, l'esprit classique, e a necessidade de um órgão para a programação das suas doutrinas, a arte da fala, a eloquência aplicada aos assuntos mais sérios, o talento de esclarecer. Qual a linguagem que desempenha hoje esse papel na propagação da mentalidade revolucionária? Hoje não há uma linguagem específica. A linguagem revolucionária, ela se impregnou em toda a cultura contemporânea e é muito difícil sair dela. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, então, para, vamos dizer, as pessoas que se consideram conservadoras, cristãs, etc., não só criar outra linguagem, mas impugnar essa linguagem revolucionária. Veja, nunca houve ninguém, antes da minha pessoa, que dissesse o seguinte: a mentalidade revolucionária tem que ser erradicada 100%. Não é fazer uma revolução contra ela, não é fazer outra revolução, não é criar outro tipo de sociedade, é impugnar na base qualquer tentativa de inventar uma sociedade. Outro dia alguém me mandou a pergunta: apareceu um partido teocrático com a proposta da sociedade cristã, o que o senhor acha? Eu não sei qual é o conteúdo da proposta, mas se é uma proposta eu já estou contra. Uma sociedade, qualquer sociedade, resulta de
milhares ou milhões de correntes de ação que ninguém pode coordenar, sobre as quais ninguém pode ter comando. Resulta da infinita criatividade de milhões de pessoas que você nem mesmo conhece. Se a sociedade foi inventada por você, ela já não presta. Então, esta ideia de inventar uma sociedade e implantar, esta é a base da mentalidade revolucionária. Se você diz, inventei a sociedade cristã, você é tão revolucionário quanto os outros. O que a doutrina cristã pode te fazer é te dar uma baliza negativa sobre os limites das propostas sociais. E não, vamos dizer, dar um modelo positivo de sociedade. Eu acho que a noção mesmo de sociedade cristã, ela já está impugnada no momento em que Cristo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a sociedade nunca vai ser cristã, meu filho. A sociedade não pode ser salva. Vocês têm que entender isso aí. O que é salvo é a alma dos indivíduos, mesmo dentro da pior sociedade do mundo. Às vezes acontece que as sociedades piores produzem pessoas melhores. Você vê, durante o regime soviético nazista, quantas belas personalidades não apareceram. Tá certo? Gente sincera, mentalidades heróicas. Né? Então, quer dizer que o regime... Uma vez tem uma senhora aqui, disse, não, essa sociedade aqui é boa demais para as pessoas. Eu digo, o problema aqui nos Estados Unidos é esse. Você nasce carregadinho de direito, carregadinho de todos os meios de ação possível, todo mundo te paparica, diz que você é legal, tá entendendo? Então você se estraga, pô. Então, eu divido as pessoas em dois tipos. Não é uma doutrina filosófica, é apenas um pragmática. As pessoas que melhoram quando você lhes faz o bem, e que pioram quando vocês fazem o bem. Então, por isso você deve fazer o bem para todo mundo, porque quem não presta se revela no instante seguinte. Agora, se você tratar as pessoas mal, você nunca vai saber se elas são boas ou más. Trata todo mundo bem, seja generoso com todo mundo, seja tolerante com todo mundo. Na primeira vez que o indivíduo se revelar, né, você avisa, fala, você tem 3 chances, na terceira tu põe para fora. É muito simples, né? Então, eu sugiro aqui que o nosso esforço deva ser o de erradicar a mentalidade revolucionária e a linguagem revolucionária dentro de nós mesmos. Quer dizer que a nossa ação sobre a sociedade humana deve ser uma ação crítica, analítica e corretiva. Nunca uma ação propositiva. Não estamos propondo nada. Nós temos uma proposta para nós. Certo? Qual é a nossa proposta? É a definição daquilo que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer tudo. Nós só vamos fazer uma coisa. Nós vamos tentar elevar o nível da vida intelectual no Brasil. Só isso. Você tem uma proposta para a saúde? Não. Você tem uma proposta para a economia? Não. Você tem uma proposta para a educação? Não. Você tem uma proposta para a segurança pública? Não. Em suma, nós não temos proposta a não ser para nós mesmos, né? E esta já é suficientemente difícil. É um projeto grandioso que vai requerer a dedicação de todos. Porque se trata de criar uma nova, não uma ou duas pessoas, mas uma nova geração. Isso é dificílimo de fazer. Se nós conseguirmos fazer isso, vamos dizer, nossa vida estará justificada, nossa tarefa estará cumprida. Para que temos que inventar uma nova sociedade? Então, sempre que aparecer pessoas inventando nova sociedade, a gente tem que ir lá e desmoralizar o sujeito. Até o dia distante em que essas ideias serão totalmente erradicadas, em que qualquer pessoa que venha com uma proposta revolucionária, as pessoas põem no hospício imediatamente. E o que vai vir depois? Qual é a próxima forma de sociedade que vai vir depois? Eu não tenho a menor ideia, meu filho. Eu sei o seguinte, é que tem milhões de pessoas trabalhando, agindo, criando, e a nova sociedade resultará imprevisivelmente desse conjunto. Eu não acredito, por uma teoria do Hayek, dizer, da origem espontânea das sociedades. Não. Infelizmente, elas não são espontâneas. Infelizmente, existe um fenômeno da disparidade de poder entre os seres humanos. Né? E essa disparidade de poder tem crescido. Se você observar, ao longo do tempo, você verá que entre a ideia do Benedetto Croce, da história como história da liberdade, a ideia do Bertrand do Juvenal, que é a história do crescimento do poder, é o Juvenal que tem razão. É isso que está acontecendo realmente. Isso quer dizer que o que existe é uma restrição cada vez maior e cada vez mais tecnicamente otimizada à criatividade das pessoas e à formação espontânea das sociedades. O que nós temos que fazer? Nós temos que tentar quebrar as pernas desses fatores controladores. Nós não precisamos de uma sociedade administrada, nós precisamos de menos administração. Nós não precisamos de planos maravilhosos, precisamos de menos planos. Porque, sobretudo, esses indivíduos que fazem planos de longo prazo, eles nunca estarão vivos para a gente poder cobrar deles. Como é que nós podemos jogar hoje, né, na cara de Karl Marx, olha aí o que você fez? Ele não está mais aqui. Então, a ideia de que, por exemplo, os projetos políticos devem ser de curto prazo é inerente à democracia moderna. Quer dizer, você vai ficar no governo por 4, 5, sei lá, parece que na França é 8, né? 8 anos. No máximo, 8 anos, né? Então, você tem que fazer as coisas nesse prazo, meu filho. Se não fez, nós te botamos de lá para fora. E se você
fez tudo errado, você tem que fazer de tal maneira que o governo seguinte possa desfazer tudo aquilo e tentar outra coisa. Quer dizer, tentativa. A sociedade tem o direito de aprender com tentativa e erro. Quem vem com os planos de longo prazo, com os planos abrangentes, tira de nós o direito de aprender por tentativa e erro. Sobretudo quando esses planos não estão esclarecidos e não são discutidos em público, como, por exemplo, os planos do partido que governa o Brasil. Ele tem programa de governo para mostrar para as pessoas e ele tem um plano secreto que só é discutido internamente, e é esse que está sendo executado. O outro é só para fim de propaganda. Então, quer dizer, você está envolvido dentro de um projeto de longo prazo que você desconhece. Por exemplo, você vê o simples fato o PT ser membro do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma macro-organização política, ele tem seus próprios planos, aos quais o plano do PT está submetido. Se você não conhece os planos do Foro de São Paulo, você não entende os do PT. E os planos do Foro de São Paulo não são conhecidos por ninguém no Brasil. Então, o que está sendo implantado, quer dizer, é um plano secreto, de longo prazo, incompreensível para a maioria da população. Como é que você vai chamar isso de democracia? A democracia não pode ter plano de longo prazo. Você tem plano de governo de 4 anos, e olhe lá. Então, o que eu estou fazendo, somente estou levando a sério um dos elementos fundamentais da democracia moderna. Não digo que a democracia seja o melhor dos regimes possíveis, mas é o que nós temos. Não está tão desconfortável assim. Por exemplo, eu acho uma delícia eu poder xingar o Lula, xingar o Obama, e não me acontecer nada. Eu acho uma delícia, eu acho que todo mundo tem que ter esse direito. Eu gostaria que todo mundo desfrutasse o prazer de poder xingar os governantes. Não tenho nenhuma justificativa profunda de filosofia política para isso. Esse é apenas, vamos dizer, um gosto que eu tenho e que eu gostaria que os outros também desfrutassem desse prazer. Então, por isso que eu gosto da democracia. Não tenho nenhum argumento para oferecer em favor dela. Eu tenho argumento que ela existe e ela está funcionando e que eu não sou capaz de pensar uma coisa melhor. Então, eu só me limito a levar a sério a proposta democrática e entender as suas consequências, as suas exigências internas. Então, uma dessas exigências é que não haja planos de longo prazo. Isso me parece tão óbvio. Quer dizer, se o período de governo é 4 anos, ou 5 anos, ou 8 anos, que seja, então, meu filho, você tem que ter plano só para este ponto. E você não tem o direito de encaixar este plano nominal num outro plano de longo prazo que está secreto. Então, eliminar os planos de longo prazo é eliminar a mentalidade revolucionária. É que ninguém aqui vai fazer uma sociedade, meu filho. Você vai fazer o que você vai fazer, e se você conseguir fazer o que é da sua conta, já fez muito. Então, nós temos que nos opor à mentalidade revolucionária, não no seu conteúdo apenas, mas na sua forma. É por isso que, vamos dizer, a descrição que eu fiz da mentalidade revolucionária é toda baseada na forma, mente, não no conteúdo da proposta. Mudar o conteúdo da proposta, mas continuar dentro da mesma lógica, vamos dizer, você criar uma variante do vírus. Você está combatendo um vírus, o que você faz? Você cria uma subespécie do vírus que vai se multiplicar mais ainda. Então não vem com a história de sociedade cristã para cima de mim. A sociedade jamais será cristã. Quem tem que ser cristão somos nós. A sociedade tem que estar cheia de cristãos. De modo que, de uma maneira ou outra, o cristianismo prevaleça, mas não como fórmula de sociedade. Ele permaneça como critério de julgamento, critério das atitudes perante as situações concretas.